Graça e paz, família de Deus. Vamos dar início a uma nova série. Hoje vamos falar sobre maturidade. Maturidade, na realidade, é sinônimo de responsabilidade. E nós vamos falar sobre esse tema, eu quero falar sobre esse tema, porque talvez você já tenha observado que na nossa sociedade está acontecendo um fenômeno interessante. Os filhos hoje saem das casas dos pais para ter uma vida independente, ou talvez para ter um relacionamento conjugal, muito mais tarde do que acontecia antigamente. Não vamos julgar aqui que a idade certa para se fazer isso, porque muitas vezes a maturidade ela independe da idade. No entanto, você vê também pessoas que às vezes tiveram seu relacionamento, viveram anos com seu cônjuge, depois por algum motivo se separaram, e ao invés deles continuar a sua vida cada um para um canto, de maneira independente, eles optam voltar para a casa dos pais. Voltam para a casa dos pais, no entanto, não assumem a responsabilidade como se fossem realmente pessoas responsáveis. Na verdade, às vezes acabam trazendo tarefas para os pais, como se os pais fossem ainda pais de adolescentes, porque as pessoas não querem assumir para si o ônus da maturidade e da sua responsabilidade gerada pela sua vida que deveria ter sido evoluída. Então nós temos que aprender sobre isso e vamos falar sobre o quanto isso tem sido também percebido na igreja. Esse fenômeno tem acontecido, infelizmente, dentro do corpo de Cristo e nós precisamos aprender sobre isso para que nós possamos estar atentos às adversidades que estão vindo, às influências, para que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Para isso a gente vai começar falando sobre Efésios 4. Nós vemos logo no começo do capítulo, Paulo fala sobre a chave para termos uma vida de maturidade. A primeira coisa que Paulo fala é sobre humildade. Humildade e amor. São os dois aspectos. Por que Paulo aborda esses dois pontos logo no começo do capítulo? Na verdade, nós aprendemos no capítulo 4 que a maturidade ela é gerada em nós através das relações. E se nós não tivermos essa maturidade de aprendermos com a palavra do Senhor e de buscarmos no Senhor humildade para que possamos lidar com as adversidades que vão surgir. Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Nossas relações, sejam elas conjugais, familiares ou até mesmo com nossos amigos, nem sempre vão ser relações que vão ser apenas prazerosas. Muitas vezes vão ter momentos difíceis, situações onde vai gerar rispidez uns com o outro, vai gerar atrito, e é nesse atrito que crescemos. E por isso Paulo fala de humildade e amor. Sem esses dois atributos, nós não vamos superar as adversidades, não vamos suportar o processo onde nós somos afiados e somos amadurecidos pela vida e vamos ficar patinando ou retrocedendo no processo de maturidade que a vida deseja trazer sobre nós. E também isso acontece na vida espiritual. Na nossa relação, na nossa comunidade de fé, com a nossa irmandade, com o povo de Deus, muitas vezes vamos enfrentar essas mesmas dificuldades, vamos ter esses atritos, mas na verdade é através dessa relação que Deus promove o crescimento na nossa vida. Paulo fala, por exemplo, continua dizendo que ele colocou dons na vida das pessoas. Deus colocou dons a cada um de nós para que nós pudéssemos usar para a edificação uns dos outros. E muitas vezes o exercício desse dom nem sempre vai ser agradável, mesmo para quem usa o dom e para quem está sendo alvo da manifestação do dom. E por isso o amor e a humildade é muito importante. Sem isso, seremos incapazes de gerar esse crescimento uns dos outros e ser gerado em nossa mente esse crescimento se nós não tivermos essas características. Porém, Paulo fala que para isso nós precisamos viver em paz e esse vínculo só é gerado pelo Espírito. Essa unidade que é gerada através da maturidade só é possível pelo Espírito. E Paulo, quando fala dessa maturidade, ele fala que esse processo de amadurecimento ele tem um propósito, que é de nos tornar semelhante a Jesus, para que a gente alcance a maturidade ou a estatura de Cristo, a varão perfeito. E essa estatura, essa maturidade, ela vai ser alcançada, como Paulo diz, quando cada membro do corpo de Cristo, como Paulo diz também nesse mesmo capítulo, há um só corpo, um só Deus, um só batismo e um só Espírito. E esses itens trabalham em prol da igreja para que a igreja cresça, e muitas vezes isso vai ser
difícil para nós suportarmos. E se nós não estivermos preparados para suportarmos isso, seja na nossa vida secular, seja isso na vida espiritual, nós jamais vamos crescer. Mas Paulo está dizendo aqui que o Senhor colocou pessoas para nos conduzir ao crescimento, para chegarmos a essa maturidade, a fim de nos parecermos mais com Jesus. E quando nós nos parecermos mais com Jesus, é porque nós já adquirimos os atributos necessários que foi descrito no começo do capítulo, a humildade e amor. Porque isso é gerado em nós pelo Espírito. E assim, quando houver atrito, quando houver esse atrito que afia o ferro e o amigo afia o outro amigo, nós, através do vínculo da paz que é gerado em nós pelo Espírito, nós vamos suportar esse processo e vamos nos parecer mais com Jesus. E muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso papel, o nosso exercício dos nossos dons para nos poupar desses atritos. Muitas vezes estamos sendo negligentes com a obra de Deus, porque quando Paulo fala que Deus deseja nos fazer maduros, é para o exercício do ministério. Veja bem que cada parte do corpo exercendo o seu papel vai levar o corpo ao crescimento. Isso, o contrário disso é, se cada membro do corpo negligenciar a sua função, o corpo jamais crescerá. Crescerá no sentido de se parecer com Jesus. Nós precisamos entender que o propósito do Senhor, quando promove em nós o crescimento e essa maturidade, é exatamente isso. E é somente assim que o corpo vai se fortalecer, é somente assim que o corpo vai crescer rumo aos propósitos e os planos de Deus para a vida do seu povo e para a vida daqueles a quem Deus ainda deseja alcançar. E para isso, é nas relações que Deus vai trabalhar em nossas vidas. É nas relações com pessoas que muitas vezes pensam diferentes da gente, têm dons diferentes da gente, pensam a respeito de certas coisas diferentes da gente, mas que na verdade esse processo que é tratado, maturado pela humildade e pelo amor, é esse processo que vai trazer a unidade da fé que Paulo também fala nesse capítulo. E assim, quanto mais parecidos com Jesus, mais vivemos em unidade de fé, menos atrito vamos ter. Mas a princípio, os atritos serão inevitáveis. Mas isso é que vai gerar crescimento em nós. No próximo vídeo nós vamos falar sobre alguns atritos que vemos dos homens de Deus no livro de Atos, por exemplo, homens cheios do Espírito Santo, mas que tiveram alguns atritos, que demonstraram ali a necessidade de um crescimento, que precisavam crescer no Senhor. E esse crescimento veio através desses atritos, muitas vezes através de confrontos. E o Senhor promoveu o crescimento. E assim a igreja de Jesus cresceu naquela época e assim a igreja de Jesus hoje precisa crescer. Saiba que Deus tem um dom para você. Saiba que Deus deu um dom às pessoas que congregam com você, que fazem parte da mesma confissão de fé, para que você use esses dons e para que essas pessoas usem esses dons, para que nós possamos crescer. Nós temos que ter a humildade para nos submetermos ao tratamento de Deus e amor para exercermos o nosso dom, para que outras pessoas também possam crescer. E eu espero que nos próximos vídeos dessa série você possa ser edificado, nós possamos ser edificados e cresçamos juntos até atingirmos a maturidade, a estatura de varão perfeito, que é a semelhança de Jesus. Amém? Espero que você continue acompanhando a série e que o Senhor nos abençoe grandemente, que nós possamos crescer juntos para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, é em nome do Teu Filho amado que nós te louvamos pela Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos concede através da vida do apóstolo Paulo, que nós aprendemos aqui, o autor da carta aos Efésios, e que nós possamos crescer rumo à maturidade. Sabemos que esse é o propósito do Senhor, que tudo isso é um processo que nem sempre será tão agradável quanto nós esperamos, mas é um processo que se faz necessário para que possamos crescer e nos parecer mais com o Senhor a cada dia. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e que o Senhor seja a nossa força, que o Teu Espírito Santo gere em nós esse vínculo da paz citado pelo apóstolo Paulo, para que possamos suportar o agir do Senhor e para que possamos receber da parte do Senhor o amor, para que possamos também exercer os nossos dons, para que possamos ser bênçãos na vida uns dos outros e assim possamos crescer juntos e o corpo do Senhor cresça e glorifique ao Senhor em todo o tempo e assim possamos viver como Paulo começa dizendo, que nós devemos viver de modo digno ao qual fomos chamados, digno de seus filhos, a quem submetem à tua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, continue acompanhando essa série e que se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, para que todos possamos crescer e aprender com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.